A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mário Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, já deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem. Vamos fazer parte da nossa família aqui, nossa missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Hoje nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 em diante, tá? Mas não se esqueçam, deixa o joinha aí, se inscreva no canal, é isso aí. Vamos arrumar aqui, vamos lá. A saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão a quem não creram? E como creram naquele que não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, os que pelo Evangelho anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Palavra forte essa, né? Então vamos ali. Primeiro a gente vai entrar no aspecto aqui de como entender aqui o processo de como receber, caminhar para a salvação. Dar o pontapé inicial aí para a salvação. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Confessar o quê? Que Jesus é o Salvador da sua boca. E ele morreu na cruz para que sejamos salvos. Então, com a tua boca, se confessar que Jesus é o Senhor, com tua boca, então digo, eu confesso, eu creio que Jesus é o Salvador dos homens e ele morreu na cruz para que sejamos salvos. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e eu creio também, essa é a confissão de fé, eu creio também que Jesus ressuscitou, né? Serás salvo. É simples assim. Simples assim. Confessar em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos. Crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Agora vamos explicar por quê. Visto que com o coração se crê para a justiça. Fala crer no sentido de pensamento racional, não de sentimento. Crer tem a ver com crer em Cristo, em que seu sacrifício de si mesmo expirou todo o pecado. Então, a morte de Cristo pelos nossos pecados, com o coração. Então, aqui a gente está falando do que? No sentido do que? Eu tenho consciência disso, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu tenho consciência disso. De que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Que subiu aos céus, que está sentado à direita do Pai. É isso aí. Tá? Agora vamos lá, vamos mais. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação.
quando a fé sai do seu silêncio para anunciar-se e proclamar a glória e a graça do Senhor, sua voz é a confissão. Então, temos que confessar, tá? Temos que declarar. Como que declara? Sou cristão, creio no meu Jesus Cristo, que ele morreu na cruz por nossos pecados, que ele ressuscitou o terceiro dia, que ele subiu aos céus, está sentado à direita e um dia vai julgar tanto os vivos quanto os mortos. Essa é a confissão de fé. Entenderam agora? Mas tem que ser crer, coração e consciente de todo o processo que é a cruz. Porque a Escritura diz, diz, todo aquele que nele crê, revela o fato de que a salvação está no alcance de todos. Então, presta atenção. O que eu preciso para a salvação? Crer em Cristo. Crer em todo que Jesus morreu na cruz. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai. De onde vai julgar ali os vivos e os mortos. Vai julgar todos nós. Sem exceção de ninguém. Que Ele é nosso Redentor. Que Ele é nosso Salvador. Pronto. Crer e agora confessar isso. De que maneira confessar? Com nossos próprios lábios. Você é o quê? Quando pergunta. Sou crente, sou cristão. Sou evangélico, sou cristão. Creio em Cristo. Perante a sociedade você é visto como cristão. Então, está no processo de salvação. Né? E visto que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz a confissão para a salvação. Quando a fé sai do seu silêncio para anunciar-se e proclamar a glória e a graça do Senhor, sua voz é a confissão. Quer dizer, você está confessando. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer. Então é para todos isso, tá? Não será confundido. Se disse não ficará o quê? Envergonhado. Então, nessa tradução está confundida, algumas já colocaram envergonhado, mas não será o quê? Envergonhado, mas receberá o que foi prometido, que é o que? A salvação. A única promessa que foi feita aqui é salvação, gente, tá? Por enquanto não há diferença entre judeu e grego. Quer dizer, deve ser interpretado entre o judeu e o grego. Deve ir pelo mesmo caminho. Então não importa a raça, nações, não importa. Não importa. O processo é esse, confessar a Cristo e a cruz, que ele morreu na cruz, e sua fé de que ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então é isso aí, não tem processo diferente para um nem para outro, tanto para o judeu como para o grego, para o gentil, como diz na palavra, tá? Porque o mesmo é o Senhor de todos, então. Então por quê? Porque ele é Senhor de todos. Não tem diferença. Não faz acepção de pessoas nem de nações. Entendeu? Rico para com todos os que o invocam. Quer dizer, a riqueza da graça são dadas a todos os que verdadeiramente clamam ao Senhor. Então a graça alcança esse processo de receber a salvação. E essa graça e misericórdia do Senhor é todos aqueles que confessam, que clamam. Que verdadeiramente clamam ao Senhor. Que verdadeiramente buscam ao Senhor. E creem nesse processo de salvação, tá? Então aqui não tem como, é como receber, é simples assim, não tem muita coisa. Se sua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pronto, aí. É isso aí. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que tiver um Jesus, né? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Quer dizer, o grande pecado da humanidade é o pecado da incredulidade. Então, aqueles que não creram, né? Como, pois, invocarão se não creram? Primeiro tem que crer. E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, alguém tem que pregar.
Já começa por aí. Aí seu papel como cristão agora, para o seu processo de salvação. Não é somente crer, eu tô salvo, pronto. Não, agora você tem que fazer o quê? Tem que começar o quê? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, o papel de todo cristão é anunciar as boas novas de Cristo. Não é ficar acomodado. Oh, eu creio, agora eu estou salvo. Não. Aqui a palavra é bem, onde Paulo descreve aos romanos aqui que tem que crer, confessar, né? Saber ali que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, confessar que é o único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma. Mas agora ele está dizendo o quê? Tem que pregar, tem que anunciar as boas novas do Senhor. E como pregarão se não forem enviados? E aí, o que acontece? Agora, o pregador são tão importantes como quanto o pregador. Aqueles que enviam. Então, tem que enviar quem? Os missionários, os pregadores, os evangelistas, os pastores. Todos esses têm que ser enviados, né? E de que maneira? A igreja tem que enviar os seus para evangelizar, para campo missionário, para pastorear em outros lugares. Então a igreja tem esse papel. E que a igreja, muitas igrejas hoje não fazem, não querem saber disso. Diz que dá muito trabalho, muita despesa, muito problema. É isso aí, né? Eita, é fácil não. Não foram enviados? Tem que ser o quê? Enviado. Vocês sabiam que eu já falei aqui no vídeo aqui, né? Existem 12 apóstolos. Existiu lá os apóstolos de Cristo, certo? Aqueles que viveram com Cristo, que enviaram aqueles lá, que eram discípulos, depois se tornaram apóstolos, 11. E aí o que acontece? Os outros que são citados como apóstolos são citados como enviados. Tá? É o seu sentido da palavra. Então, muitos creem que o apostolado passou. Quem que são os apóstolos? Quem são os enviados? Os fundadores de igrejas, que levantam a igreja, que vão anunciar a boa nova em lugares remotos, os que vão anunciar e construir igrejas novas, fazer missões. Esses são apóstolos, são os enviados. Então aqui está falando deles. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Como está escrito? Está em Isaías 52:7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Anunciam o quê? O evangelho de paz, o evangelho que transforma a vida. O evangelho de paz. O evangelho que transforma. Dos que, pelo evangelho, as boas novas de Cristo, anunciam coisas boas. Tudo foi tornado possível pela cruz. Então, não é só crer, confessar ali ao onde Jesus ressuscitou, tudo. Não é só fazer isso. Tem que ser pregador das boas novas. Tem que anunciar a mensagem da cruz, crente. De que maneira? Existem várias formas. No trabalho, na escola, na rua, no ônibus. Em todo lugar que você estiver. Anuncie o nome de Cristo. Anuncie as boas novas de Cristo. Muitos vão crer, muitos não vão crer. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem não tem, né? Vai buscar outros caminhos. Mas todos têm que ouvir. Vamos lá. E quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Quer dizer, anunciam o evangelho. Formosos é os pés. Oh, que maravilha. O evangelho, né? Anunciado. São formosos os pés daqueles que são enviados. Mas nem aí começa. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Mas nem todos os que ouvem o evangelho darão atenção ao evangelho. Nem todos, né? Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, apesar de que em Cristo era o que ele fez, apenas alguns poucos o aceitaram como Messias, né?
Então Isaías já até previu lá que nem todos aceitariam, matariam até Jesus na cruz, os próprios seus, né? E hoje em dia não é difícil. Você prega o evangelho e as pessoas, muitos não aceitam. Então tá falando disso. Mas temos que continuar sendo o quê? Enviados. De sorte de que a fé é pelo ouvir. A pregação do evangelho que produz a fé. Então a fé é de o quê? Ouvir. Então quem tem que ir lá? Pregar. Tem que ter o pregador, como já disse aqui na palavra. E ser enviado, missionários, pastores, evangelistas. E aí por aí vai. Obreiros, tem que pregar o evangelho, tá? De sorte que a fé é pelo ouvir. Quem ouvir, a evangelho que produz a fé. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem simplesmente por ouvir qualquer coisa. Tem que ouvir o quê? As pessoas têm que ouvir o verdadeiro evangelho, a verdade do evangelho, que é esse daqui. Então nós vamos falar aqui. Mas por ouvir a palavra de Deus e crer na sua palavra. Qual que é aqui, como receber essa salvação, como estar no caminho e partir para a salvação? Saber que com sua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres o Deus que ressuscitou dos mortos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Confessar Jesus Cristo e depois qual que é o processo? Como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? Quer dizer, não ouviram. E como virão se não há quem pregue, não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, com formosos os pés daqueles que anunciam a paz. Então, formosos é os pés, né? Dos que pelo evangelho anunciam coisas boas. Que anunciam o quê? A salvação através da cruz. De Cristo e cruz, que há salvação para o pecador. Esse é o anúncio do evangelho, de arrependimento. Não é que nem muitos proclamam um evangelhozinho de amor, não, é para salvação mesmo, é para arrependimento mesmo. É esse o evangelho, tá? De sorte que a fé é pelo ouvir. Então as pessoas só vão entender essa fé se elas ouvirem o verdadeiro evangelho. E a ouvir a palavra de quê? A palavra de Deus, as coisas certas. O verdadeiro evangelho. Entenderam? Então como receber? Desse jeito. E como proclamar? Dessa forma. Somente Cristo e a cruz. Mas tem que enviar. As igrejas estão pecando muito hoje em dia, eu vou dizer aqui. As igrejas estão, olhe bem aqui, as igrejas estão pecando muito em não enviar seus missionários, não enviar as pessoas para fazer evangelismo, não enviar as pessoas para fazer o amor ao próximo, a caridade, que a verdadeira e sã doutrina ela vai dizer é o seguinte, que é cuidar dos órfãos e das viúvas e pregar o verdadeiro evangelho para que o corpo se afaste da corrupção do mundo, da concupiscência da carne, para se livrar o que? Da escravidão do pecado àqueles que não aceitaram Jesus. Então essa é o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina do Senhor. Anunciar a morte de Cristo, que Jesus morreu por você na cruz, para salvá-lo dos seus pecados. Aceite Jesus, que Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. E depois que você aceitar Jesus, e confessar os seus pecados, e confessar a sua vida, e entregar a sua vida, como o único exclusivo salvador da tua vida, Jesus Cristo, depois que você fizer tudo isso, agora você tem a missão de pregar o evangelho, anunciar as boas novas a todas as nações, a todos os povos e resgatar almas para o reino de Deus, para assim a evolução da igreja. Foi a evolução da igreja, um pelo outro, falando, e a palavra veio do quê? De ouvir. Então tem que pregar em todos os lugares, para que a fé venha de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então entenderam como receber a salvação, como receber, né? E como caminhar. Como cristão tem que caminhar. Primeiro aceitar e depois pregar. Anunciar as boas novas de Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.